CPI da Covid só no governo federal? E o Estado e Prefeitura? Que a paz esteja com você. A CPI da Covid avança no Senado Federal, prometendo não deixar pedra sobre pedra sobre a desastrosa gestão da pandemia no Brasil, que já matou mais de 400 mil brasileiros só de Covid, produziu milhares de falências e milhões de desemprego. Entretanto, é importante lembrar que o alcance da CPI se restringe ao governo federal, cabendo a deputados estaduais e vereadores abrirem suas CPIs locais para investigar como os recursos da Covid foram empregados nos estados e municípios e se as estratégias adotadas ajudaram a amenizar o problema ou a piorá-lo. Por isso, nesse vídeo, nós vamos apresentar 7 razões para que seja aberta uma CEI para investigar o enfrentamento da Covid em São José dos Campos, que já matou 1.208 joseenses e tem levado milhares à falência, desemprego e pobreza. Eu sou Franklin Maciel e antes de apresentar as razões para abrir uma CEI, que é uma CPI municipal de Covid em São José dos Campos, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Primeiro, falta de transparência na gestão da pandemia. Por diversas vezes, a Prefeitura de São José dos Campos, governada pelo PSDB de Felício Ramute Dória, precisou ser obrigada pela Justiça a fornecer dados referentes ao enfrentamento da Covid, que vão de compras sem licitação de diversos itens, muitos por preço acima do mercado, terceirizações e até lista de vacinados. Em todos os casos, a Prefeitura sempre dificultou ao máximo que pôde o acesso às informações, inclusive recorrendo a todas as instâncias possíveis para, no mínimo, retardar a apresentação desses dados de notório interesse público. Segundo, o governo minimizou a gravidade da pandemia dentro do município. Desde a primeira coletiva em abril do ano passado, o governo Felício Ramute vem minimizando os impactos da pandemia dentro do município, desde o incentivo inicial à circulação de jovens para se contaminarem. Então, os jovens têm que circular para que eles, é lógico, né, com toda a moderação, sem aglomeração, para que eles tenham contato com o vírus, desenvolvam anticorpo, mas mantendo o idoso isolado. Então, apostando numa irresponsável ideia de imunidade de rebanho sem qualquer respaldo científico aos contínuos questionamentos sobre as restrições de circulação de pessoas, que manteve sempre muito baixas as taxas de isolamento, facilitando o contágio e disseminação do vírus por toda a cidade. Terceiro, redução da frota de ônibus, provocando graves aglomerações diárias, principalmente nos horários de pico. O governo Ramute não só reduziu a frota de ônibus em circulação, como recorreu à justiça para manter a frota reduzida, além de insistir o tempo todo numa tese sem pé nem cabeça, baseada em pesquisa de opinião feita pelo IPLAN, órgão sem referência em pesquisa epidemiológica, na ideia que seriam baixíssimas as probabilidades de contágio a partir de ônibus lotado. Quarto, baseou boa parte das estratégias e investimentos municipais em pesquisas de opinião, como as do IPLAN para defender circulação de ônibus lotado e da Indisat, ambas sem licitação e sem referência em pesquisas epidemiológicas e que forneceram resultados que se comprovaram inócuos que induziram o governo a decisões ruins, levando o governo, por exemplo, e por muito tempo a insistir numa tese furada de isolamento seletivo só de idosos e pessoas com comorbidades e incentivo de circulação de jovens, além de chegar ao cúmulo de insinuar que Covid era tão letal quanto a gripe comum. Quinto, não criou nenhum auxílio emergencial, mesmo com a suspensão dos pagamentos de auxílio federal e o consequente aumento de crianças pedintes pelas ruas da cidade. Em nenhum momento o governo sequer levantou a hipótese de pagamento de auxílio emergencial em socorro das famílias mais afetadas pelas medidas restritivas da pandemia. Sexto, não criou nenhum fundo de socorro emergencial aos empreendedores de atividades tidas como não essenciais, mesmo impondo, após as eleições, período maior sob fases mais restritivas que as do Plano São Paulo para a região. Em nenhum momento o governo municipal apontou qualquer contrapartida financeira a esses segmentos econômicos, aprofundando crises, falências e demissões. Sétimo, politizou e judicializou a pandemia,
Além de sempre relativizar os efeitos da pandemia na cidade, o governo municipal chegou a organizar um motim da região contra as medidas de restrição essenciais para reduzir novas transmissões, assim como ingressou com várias ações na justiça para não sujeitar a cidade às regras vigentes do Plano São Paulo, indicadas no período para a cidade e região, culpou o sistema judiciário e assim criou uma falsa sensação de segurança nas pessoas, com isso nunca mais subindo os índices de isolamento essenciais para reduzir as taxas de contágio e assim poder liberar de modo seguro e mais rápido o retorno ao trabalho. Como viram, existem razões de sobra para a abertura de uma comissão especial de inquérito que visa investigar a lisura de todo o processo de enfrentamento da Covid em São José dos Campos. Cobre do seu vereador a instalação dessa SEI, deixe aqui a sua opinião, compartilhe. É hora de passar nosso país e nossas cidades a limpo em respeito aos milhares que perderam suas vidas e aos milhões que seguem tendo suas vidas altamente prejudicadas por conta da má gestão da pandemia.